Oi, turma, bom dia. A gente vai dar continuidade à aula de hoje a respeito, da questão das desigualdades sociais, certo? Então, a gente vai fazer uma correção que tem no livro e depois vamos estudar um pouco a respeito de algumas charges que trazem questões relacionadas a essa desigualdade social, certo? Aqui no Brasil. Então, vamos lá abrir o livro, onde já tem, essa questão que fala dessa desigualdade. A gente tem duas cidades do sudeste do Brasil, que é o que? A cidade de Novo Hamburgo, certo? No estado do Rio Grande do Sul. E temos também a cidade, de Vinhedo, no estado de São Paulo. As duas imagens são de datas diferentes, como a gente pode observar, 2016 e do ano de 2017. Mas elas trazem, características em comum. Que características são essas? Características em comum e características bem distintas, bem diferentes. Então a gente tem favelas, na cidade de Novo Hamburgo, na primeira imagem, no ano de 2016. E a gente tem também na cidade de Vinhedo, em São Paulo, prédios, uma cidade que parece morar pessoas de um poder aquisitivo maior, certo? Então a gente tem essas duas diferenças entre essas cidades, Novo Hamburgo e também Vinhedo. Nem toda a cidade de Novo Hamburgo ela traz, em si favelas, e também nem toda a cidade de Vinhedo ela traz, esses casarões, essas casas de luxo, umas casas mais bem elaboradas, Mas aí é importante a gente entender o quê? Que dentro de uma cidade a gente tem diversos cenários, certo? E esses cenários estão relacionados ao poder, ao poder aquisitivo da população. Esses cenários, como a gente pode observar, eles vão se alterando até mesmo dentro da própria cidade. Um exemplo da aula passada foi a questão aqui em Teresina, no bairro Vale do Gavião. Vale do Gavião, você encontra prédios, condomínios, ali dentro, mas você encontra também favelas. Então, a gente tem essas duas diferenças aqui dentro, da cidade de Teresina. Essas favelas, bem próximo a esses condomínios, certo? Mas quem construiu primeiro? Quem está errado? Não existe essa questão, tá? Às vezes, a pessoa que tem um poder aquisitivo menor, ela não tem condição de arcar com os custos, por exemplo, de um apartamento, morar em um condomínio de luxo, em um Alphaville da vida, como a gente sabe que tem aqui em Teresina, e aí ela acaba que morando em áreas, de risco, por exemplo, próximo ao rio, nas encostas dos morros, certo? Então essas pessoas, elas acabam que conseguindo continuar vivendo, sobrevivendo, na verdade, naqueles espaços, justamente por causa, dessa falta desse dinheiro, do poder aquisitivo, certo? E aí você observa a chamada desigualdade social, que nada mais é, do que a diferença entre pobres e ricos, certo? Entre pessoas que têm uma maior renda, que mora em áreas, como a gente pode ver, no bairro de Vinhedo, em São Paulo, da cidade de Vinhedo. Você observa o quê? Pessoas que têm, parece ser um lugar, onde há saneamento básico, onde não falta energia elétrica, onde não falta água, certo? Diferente dessa outra imagem de Novo Hamburgo. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos estados, mais desenvolvidos do Brasil, certo? Também o estado de São Paulo é muito bem desenvolvido. Na verdade, é o primeiro, É uma metrópole, a maior metrópole brasileira. E uma das maiores do mundo, certo? Mas é importante a gente saber o quê? Que tem essas desigualdades dentro da própria cidade, Como eu já dei o exemplo aqui na aula passada, do Vale do Gavião, das casas dos moradores lá próximos, que tem essa desigualdade bem visível aqui em Teresina, certo? E eu dei também aquele outro exemplo de algumas casas também no bairro Ilhotas, aqui em Teresina, próximo àqueles condomínios de luxo, também próximo ao Rio Poti, o Shopping Rio Poti, certo? Então é importante a gente ter esse olhar para a cidade, certo? Você ter esse olhar crítico para a cidade. Não é você passar, por exemplo,
Ah, a gente está estudando aqui sobre desigualdade social. Tudo bem, a gente está vendo esse conteúdo. Mas o que que você vai levar para si desse conteúdo? Vamos ter um olhar crítico quando a gente passar, por exemplo, vindo da sua casa, indo para o shopping, por exemplo, né? E você vai observar várias diferenças, né? Isso é a dinâmica do espaço urbano. É isso que o espaço urbano, ele provoca, né? As pessoas que convivem ali, elas não vivem, né, de maneira heterogênea, não é de maneira homogênea, certo? Então, há diferenças, quando eu falo, né, em heterogênea. E aí, essas pessoas, elas acabam que não tendo as condições iguais, né? De moradia, de lazer, de educação, como a gente viu, né, a questão da defasagem escolar, né, na aula passada. Então é importante a gente fazer o quê? A gente ter esse olhar crítico, né? Ah, professora, mas eu não sou um gestor público, eu não sou um político, eu não sou prefeito e tal, vereador. Sim, tudo bem, mas vamos ter esse olhar, vamos observar essas mudanças, essas alterações no espaço urbano, né, aqui na nossa cidade, aqui em Teresina. E quando a gente pegar uma imagem ou a gente for viajar para algum outro estado, vamos observar, porque todos os estados brasileiros, eles não são 100%. No caso de São Paulo, né, esse bairro na cidade, né, de Vinhedo, você observa ele famosíssimo, né, bem bonito, com essas casas de luxo, mas a gente tem favelas, grandes favelas no Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo, em vários outros estados, né, do Brasil. Então você observa bem essas diferenças, né, e aí a gente vai ter, né, esse olhar crítico, observar ao andar na rua. Ah, mas será se ele tem esgoto sanitário? Será se ele tem saneamento básico? Será se tem coleta de lixo? Certo? Então vamos pensar dessa forma. E na maioria das vezes não tem, né? Não tem. E aí, não tendo, você observa, né, essa desigualdade. Não é de forma igual, infelizmente, em todo o Brasil. Certo? A gente tem isso, gente, é clássico. Isso é desde a nossa colonização, certo? A gente tem o quê? O litoral brasileiro, né, que foi primeiramente colonizado para depois adentrarem para o interior, certo? Então, com isso, a população, se você perguntar, qual é a população que tem maior poder aquisitivo, né? Fica lá no litoral, né? Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Então, é importante a gente nós entendermos, né, dessa forma, certo? Então agora a gente vai, só um minutinho. Pronto. Então, olha, né, para essas duas imagens, olhem para outras imagens, para charts. Tá passando na TV alguma questão relacionada também à desigualdade social. Tenta entender um pouco melhor essas desigualdades. Observa no seu bairro, certo? Observa na sua rua, você encontra até numa escala menor, não só numa escala global. Quando a gente fala em escala, eu falo em espaços, tá? Então, não só no espaço, na cidade de Teresina, você encontra até na sua rua essa desigualdade, tá? Você vai encontrar essa desigualdade, por exemplo, no seu bairro, né, no caso. No meu bairro aqui, minha rua é asfaltada, mas se eu andar mais um pouco, né, para a esquerda, para a direita, chegar em outra rua, eu já vejo que tem muitos buracos, certo? Tem esgoto a céu aberto. Então eu já observo essa desigualdade com mais facilidade, se você tiver, né, esse olhar mais crítico sobre os lugares, certo? Então a gente tem no livro essas questões relacionadas a essas duas imagens para a gente trabalhar, tá? Então peguem o livro. Vamos lá, é uma correção, né, da atividade que eu já tinha passado na aula anterior, para a gente saber de que modo, né, a gente consegue visualizar essas desigualdades, tá bom? Então a gente vai trabalhar juntos nessas questões e vou explicar também mais outro conteúdo para casa. Depois a gente vai ver umas charts, né, que detalham melhor a respeito da desigualdade social, tá bom? Essas charts, elas são importantes por quê? Porque, como eu já falei, o olhar crítico é você olhar e saber interpretar, né, determinada imagem, determinada multimídia também que eu trouxe para vocês, como um vídeo, por exemplo, tá bom? E aí a gente consegue entender melhor a respeito da desigualdade social que acontece dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, tá bom? E a gente entende melhor
quando a gente analisa dessa forma. Então agora a gente vai continuar, tá? No outro vídeo, essas questões. Vamos lá.